Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é mais um Under 30. Hoje, ao lado do Luiz Gustavo Pacete, editor de tecnologia da Forbes. É um prazer estar com você aqui para entrevistar o nosso pequeno notável aqui, o Under 30 da edição de 2021, Nobru. É um prazer te receber, Nobru, aqui. Prazer é todo meu. Vambora. Pacete, que prazer estar com você aqui. Eu primeiro queria super agradecer no Bruno, de novo, ter o prazer de falar contigo. Eu fiquei feliz de ter sido convidado para estar aqui para falar com o Nobru, porque o fato de eu cobrir hoje tecnologia e inovação tem uma relação com o Nobru, porque em 2015 ali, quando eu comecei a olhar para games e esportes, eu cobria negócios, marketing, o mundo dos games e esportes me puxaram para tecnologia e inovação, e o Nobru, ele ajudava muito para explicar para quem era um leigo do ecossistema o que é isso, assim, o que conecta comunidade com jogo, com influência. Então estou muito feliz, espero que a gente construa um papo aqui muito legal, não só de inspiração da tua história, mas principalmente de negócio, porque tua experiência está crescendo aí nesse mundo de empreendedorismo. Vambora. Prazer é todo meu. Agradeço a todos vocês aí pelo convite. Acho que até era uma coisa que eu tava sentindo bastante falta, então já participei de alguns podcasts, mas é aquela coisa mais que o pessoal quer trazer bastante resenha, não que vai faltar aqui, né? Porque, falar besteira é comigo mesmo. Mas é mais uma parada resenha e tal, e a gente tem que se portar também pro nosso lado ali, de empreendedor, de empresário também, que a gente gosta bastante. Tá, eu quero começar falando do Bruno Góes. Show. Que tinha o sonho de ser jogador do Corinthians. Bruno Góes, eita moleque terrível. É um bom nome para jogador de futebol. É viu? bom, é bom. De craque. Rapaz, vou falar pra tu, já virou Nobru porque eu odiava meu nome, menino. Porque, cara, quando eu sempre fui apaixonado por games, né? Então, quando você vai criar um nickname, tanto seja dentro de um jogo, como era no Free Fire, ou talvez até no YouTube, aí, vou criar meu canal aqui. Ia colocar Bruno, já tinha Bruno Games, Bruno Vlogs, já tinha Bruno TV, já tinha Bruno tudo. E dentro do Free Fire também não era diferente. Você ia colocar Bruno, aí o jogo ele te dá uma sugestão de você colocar Bruno e um monte de número, porque já tem diversas contas criadas. E foi daí onde surgiu o Nobru, que diferenciar um pouco ali, invertir, acabou sendo mais fácil para virar um nome artístico. Mas falando sobre o Bruno Góes, eu creio que foi um garoto de comunidade, determinado a vencer, determinado a trazer uma vida financeiramente estável ali para minha família. Até porque, para quem não conhece, eu vim da Zona Sul de São Paulo, então uma região aí lá pro extremo sul mesmo, Capão Redondo, Campo Limpo, para aqueles lados. E o interessante desse meu despertar depois do futebol, que acabou não dando certo. Ah, mas tu jogava mal? Não, o pai bate uma bolinha diferenciada, tá ligado? Canhotinho, pá. Ainda bate. Ainda joga. Você jogava de meia, era atacante? Mano, eu gostava de jogar de meio e segundo volante, entendeu? Porque, assim, pra quem entende futebol, o primeiro volante é aquele cara maldoso, né? Que é o cara que bate até na mãe se deixar, menino. Mas o segundo é aquele que já tem uma cadencia o jogo boa e saída tal, de bola, né? E então, você queria jogar no Corinthians porque você é corintiano ou porque é um time grande? assim, quando você tá no futebol é meio complicado, entendeu? Então, você basicamente acaba jogando em clubes pequenos pra servir como vitrine e você ganhar olhares, jogando ali um paulista, alguma coisa, pra você ganhar olhares dos times grandes. Então, com certeza, almejava jogar no Corinthians, mas eu sabia que também era algo muito difícil. E assim, tudo que acontecia na minha vida eu sempre agradeci, entendeu? Sendo positivo ou negativo, eu tenho a minha fé, assim, respeito a religião de todo mundo, mas eu tenho a minha fé. E eu acreditava que, cara, se Deus fecha algumas portas, são para outras melhores se abrir. Foi realmente o que aconteceu. Então, se eu tinha minha vida difícil ali no futebol e tudo mais, algumas coisas não dando certo, basicamente, quando eu acabei desistindo do futebol, você vê que eu não tive a oportunidade de jogar no Corinthians, mas chegando no Games, me encontrei ali no clube que eu sou apaixonado e que eu amo demais. Aliás, eu tenho até um camarote lá no Corinthians. Não sei pra que time vocês torcem aí. Como que foi essa... Eu achei marcante você falar, né? Quando eu desisti do futebol. Assim, eu acho que você já deu uma ideia de que a tua vida ali não era fácil. O que te levou a desistir do futebol, mas em que momento que o game já era uma opção pra você? Ou não necessariamente, uma opção profissional, que você olhou e falou, caramba, aqui tem um caminho. O game sempre esteve presente na minha vida, até nos momentos do futebol mesmo. Então, futebol, você vive futebol, cara, é impressionante. Então, eu que, viajava para ficar alojado em alguns times, no São José e tal, então ficava distante da família, já era algo que, querendo ou não, para você ser jogador de futebol, você tem que ter o talento, também tem que ter o psicológico.
E era complicado, porque quando você fica alojado numa casa com vários moleques, é 100% futebol. Então é a gente jogando bola e quando não tá jogando bola, você vai deitar pra assistir alguma coisa. Tá passando futebol e a entrevista com o jogador, então é só isso. E o Games era basicamente um refúgio ali pra mim também, pra estar distraindo um pouco a mente e tal. Eu creio que a gente tem que ter 100% de foco no nosso trabalho, mas também é muito bom a gente também dar uma espairecida na mente pra acabar até influenciando mais dentro do jogo em si. Mas assim, quando eu tinha minhas pausas dentro do futebol ali, acabava pegando o celular, jogando. Mas o mais interessante de tudo foi quando eu voltei pra casa, né? Então, por exemplo, eu voltei pra casa, já não tinha celular nem nada, porque eu acabei sendo assaltado com a minha mãe. E o futebol, ele não era somente um sonho meu, ele também era um sonho dividido junto com o meu pai, né? Porque o meu pai, infelizmente, ele não teve a presença do meu avô na vida dele, que é o pai dele, que acabou falecendo enquanto ele estava na gravidez ali, na gestação de gravidez da minha avó. E então ele dividiu um sonho junto comigo, né? Ele, pô, eu não tive um pai pra me apoiar pra ser jogador de futebol, então eu tô junto com você. E era aquele paizão que ficava grudado na grade. Então foi uma decisão muito difícil mesmo, porque não dependia só de mim, dependia do meu pai aceitar, e que no caso ele também não aceitou, né? Foi algo que. Meu pai é terrível. A gente ficou aí o quê? Mais ou menos um mês sem se falar, pra você ter uma noção. Então, fiquei na casa da minha avó. A gente ficou um tempinho sem se falar, mas aí depois ele fez o papel dele de pai corretamente, sentou comigo, conversou, pô, filhote, é uma coisa que eu também tava dividindo junto com você ali, mas e aí, o que que você quer pra sua vida, o que que você quer fazer e tal. E aí eu deixei muito bem claro pra ele que eu nunca tive dificuldade com os estudos e sempre fui apaixonado por games. Então, a minha vontade era de fazer o quê? Era de cursar análise e desenvolvimento de sistemas. Por quê? Porque eu já fazia alguns cursos grátis e online de programação em HTML, CSS 3. Então eu brisava muito nessa parada, por quê? Porque para mim, uma pessoa que ela trabalha com programação, análise e desenvolvimento de sistema, é uma pessoa mais engessada. Pra falar o português bem claro, o pessoal chama de nerd, entendeu? Uma pessoa mais nerd. E eu tinha esse meu lado nerd, mas tinha o meu lado ali de mais desenrolado, moleque de comunidade. Então eu achava que ia me dar muito bem. E algo que eu visava desde o começo era eu não depender do trampo e o trampo depender de mim. E aonde eu quero chegar com isso? Você sendo um programador e você trabalhando na função de análise e desenvolvimento de sistema, vou dar como exemplo para você, sei lá, um sistema de mercado. Todo mundo aqui faz um mercado para casa. Quando você vai lá, você vai passar no caixa com a atendente e tudo mais, e aquilo é uma programação, você desenvolveu um sistema para o mercado. Então, basicamente, aquele sistema é o que passa compras. O cara que ele é o dono do mercado, o cara que ele é o supervisor, atendente, eles não vamos supor que sai um produto novo dentro do mercado. Ninguém vai conseguir colocar aquele produto dentro do sistema. Então, o trampo, ele acaba dependendo de você. Opa, eu tenho que chamar o Nobru para colocar esse produto dentro do sistema. E isso serve para várias comparações, não somente para o mercado, mas talvez para uma loja de roupa, que você faz o design bonitinho, coloca a roupa lá para você sair clicando, os layouts do site. Então, esse era meu pensamento desde o começo, mas não tive uma renda financeiramente para estar ali investindo na faculdade e tudo mais. Então, um tempo que era para mim passar estudando, eu acabei passando em casa jogando, vi uma oportunidade em criar meu canal, começar a criar conteúdo, e aí foi quando tudo começou a acontecer. Ó, apareceu um Nobru pouco conhecido aqui, hein? Um Nobru startupeiro, cabeça de MVP, esses termos que a gente usa muito aqui na Forbes, o CX, né, a experiência do usuário. Só um ponto aqui muito interessante, você tem uma relação muito bonita com teu pai, tanto na relação pai e filho, mas de trampo mesmo, assim. O pai do Nobru é um fenômeno também. Como que foi, primeiro, por que rolou muito preconceito e muitos pais hoje acabam ainda olhando para os filhos quando a gente fala de games e tal, rolava muito ainda estereótipo e tal. E como que é a relação de vocês hoje, assim, depois dessa evolução? Rolava, eu acho que é bom a gente até deixar claro tudo o que acontecia, porque eu creio que foi uma superação. Do começo pra cá, foi uma superação, tanto da minha parte quanto da parte do meu pai, principalmente. Então, como eu falei, eu era um garoto muito proativo, o que eu não queria era ficar em casa. Eu queria jogar uma bola, queria soltar um pipa, queria estar na rua ali com a molecada, com meu pai curtindo também. E era engraçado, porque meu pai me teve com 15, 16 anos de idade. Então, quando eu ia jogar bola, o meu pai, ele tava jogando bola também, entendeu? E era algo até que era muita resenha que eu lá, pô, toca a bola, pai. Todo mundo parava de jogar, não, pai, tá de sacanagem, né? Mas era realmente isso que acontecia. E a partir do momento que eu comecei a ficar mais isolado, dedicar o meu tempo ali aos games e tudo mais, por mais que pra mim era uma diversão, também já tinha uma noção ali que era um trabalho também, mas pro meu pai era uma coisa que acabou virando um vício pra mim, entendeu? Então, meu filho tá viciado. Essa foi a primeira impressão do meu pai. Meu filho tá viciado e a partir do momento que ele saía na rua e o pessoal não me chamava de Nobru nessa época, o pessoal me chamava de Bruninho.
Pô, e o Bruninho, cadê? Pá, Jefão, cadê o Bruninho? Jogar uma bola e tal. Aí, pô, meu filho tá em casa, tá viciado naquele jogo e tal. Então, era esse o termo que ele usava. E eu não julgo meu pai, não julgo. Por quê? Porque essa explosão dos games, do esporte em si, é algo que se eu falar pra você que já é de anos atrás, não, entendeu? É algo que é muito recente. Então foi difícil pro meu pai entender, foi difícil pra minha mãe entender, pra minha família aceitar. E aí partiu de mim conseguir explicar pra eles, mostrar que é uma coisa que eu consigo sobreviver, consigo trabalhar com aquilo, consigo ter uma profissão em cima dos games, entendeu? E aí eu acabei mostrando, não é à toa que o meu pai hoje em dia é uma pessoa que também faz live, tá vendo como é as coisas? Também faz live, e eu virei pra ele e eu falei, pai, talvez você tenha uma função no cenário de games, de esportes, em live stream, que só você e algumas pessoas conseguem cumprir essa função, sabe por quê? Porque eu não consigo passar a sua visão de pai, entendeu? E de mostrar para outras famílias em si, é uma forma de que, pô, se a pessoa tá ali em casa, tá jogando e tudo mais, acho que vale a pena a gente ter um pouco de mente aberta, sentar, conversar, ver realmente se o filho dela... Porque hoje em dia eu garanto para vocês, se vocês forem na minha comunidade, eu costumo dizer que as pessoas elas nascem com sonhos padronizados. Então, o que que isso significa? Significa que o menino vai brincar de carrinho, a menina vai brincar de boneca, o menino, quando ele crescer, vai ser jogador de futebol, a menina, quando ela crescer, ela vai ser médica, entendeu? E talvez isso esteja errado. Que nem eu tava falando, se vocês forem na minha comunidade hoje em dia, vocês vão chegar lá e vai ter muitas crianças que vão falar, pô, eu quero ser jogador de Free Fire, eu quero ser streamer, eu quero ser youtuber. Então isso é muito importante, ver o impacto que a gente acaba gerando. E é que nem eu tava falando, o impacto que meu pai também tem no cenário, de mostrar toda essa superação e o porquê que a gente deve apoiar os nossos filhos. Seja no que eles quiserem fazer, muito também no cenário de games e esportes. Mas como é que você percebe? Porque você começou a jogar, mas você não tava com essa cabeça de eu vou viver disso. Primeiro Não era para tava, ocupar o tempo. não tava. Ah, pode terminar, desculpa. Não, eu queria entender quando é que você começa a perceber isso daqui, pode ser uma maneira de eu ganhar minha vida. E como é que é para você perceber que você está fazendo sucesso? Porque você é um fenômeno e não é em uma rede só. É 14 milhões de seguidores no Instagram, é 14 milhões de seguidores no YouTube. Já tem seguidor pra caramba, no TikTok 10 milhões. Então, assim, em rede social, onde você toca, vira ouro. Como é que é para você perceber que você tinha esse talento? Porque também acho que envolve o teu talento como comunicador, essa coisa do influenciador. É um grande comunicador, né? Meu, essa foi uma grande questão que a gente costuma falar que temos que virar a chave, né? Então, como eu sempre disse, tanto no futebol quanto nesse momento, que eu não, querendo ou não, não tinha uma vida financeira ali legal para estar investindo na faculdade. Meu pai desempregado, minha mãe era vendedora. Quem sabe do trampo de vendedor, você trabalha em cima de uma comissão ali, entendeu? Então, você vendeu muito, você ganha muito, você vendeu pouco, ganha pouco. Então, não tem uma renda estável, um salário ali estável. E basicamente eu não consegui fazer minha faculdade, mas assim como os games na época do futebol era um refúgio para mim, refúgio ali de estar saindo um pouco do meu mundo só do futebol e também estar distraindo a mente um pouco, nesse momento também foi. Então eu cheguei no momento da minha vida que eu falei, cara, e aí? Eu sou inteligente, quero fazer tal coisa e tal, mas o que eu vou ser, entendeu? Então, aí tu começa a ter crise de ansiedade e tudo mais, e era algo que eu gostava de fazer. Como eu falei, eu sempre fui apaixonado pelos games e pelos esportes, e isso reflete muito nos meus fãs hoje em dia. É engraçado, porque o que eu passava naquela época, hoje em dia eu recebo mensagem dos meus fãs também, pô, sua live me ajuda demais, jogar contigo me ajuda muito, querendo ou não, eu sofro algumas coisas aqui em casa, é ansiedade, é depressão e tal, e você vê que as pessoas, elas te tratam como um herói, é muito, 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 muito legal. Eu fico muito feliz com isso, mas eu também gosto de mostrar o meu lado ser humano. Eu gosto de mudar, eu gosto de mostrar também que, ó, ninguém aqui é de ferro também, eu vou sofrer como vocês sofrem, vou errar como vocês erram, a gente somos seres humanos. Mas essa virada de chave, ela foi basicamente quando eu conheci o Serol. Então, não bastava somente jogar, eu precisava me comunicar com alguém, precisava assistir uma live ali. E o mais engraçado de tudo, se eu conhecesse o Nobru naquela época, eu não gostaria do Nobru. Porque o Nobru hoje em dia pega muitas pessoas assistindo e eu gostava de assistir live com poucas pessoas. E essa era a live do Serol na época. Porque eu quero mandar aquela mensagem no chat Uma relação mais próxima, o cara né? tem que me responder, irmão. Porque se ele não me responder, eu vou ficar bolado, entendeu? E não que eu não responda as pessoas, mas são milhares de pessoas, entendeu? Então, uma ou outra ali eu consigo responder. Mas naquela época eu gostava de assistir lives menores, assim. E foi quando eu conheci o Serol. Aí o Serol tinha um quadro no canal dele que se chamava Um Inscrito Mito.
Então é um inscrito ali, o inscrito brabo, o inscrito que joga muito. Então eram 3 pessoas que jogavam com ele e sempre ficava essa vaga. E eu tentando entrar todos os dias, chegou no dia que eu consegui. E aí, quando eu joguei com ele, ele gostou ali do estilo que eu desempenhava dentro do jogo, minha performance, e também da forma de eu ser comunicativo ali, resenhar, que isso acaba sendo muito bom pra live. Então, eu basicamente acabei com um quadro do Serol, um inscrito mito. Já não teve mais, a gente acabou fechando um esquadrão que a gente tinha lá com os nossos amigos e começamos a jogar. Só que pro Serol já era um trabalho, pra mim ainda era uma diversão, entendeu? Era um passatempo ali, na onde eu tava com a mente meio confusa e era onde eu gostava de distrair a mente. E aí o Serol, sei lá, marcava meio-dia pra estar jogando, 1 hora, só que eu passava a madrugada inteira jogando, então eu acordava de tarde e o Serol já acordava me xingando, mano, é horário, pá, não sei o quê. Então, como eu disse, pra ele era um trabalho, pra mim era diversão, só que a partir do momento que eu comecei mais a ter responsabilidade ali com as coisas, a gente também foi aumentando o nível da nossa amizade. O Serol, ele acabou abrindo o jogo sobre algumas coisas pra mim, então a primeira delas foi a monetização do YouTube, então ele mostrou a monetização do YouTube e quando você começa a olhar ali para aquela monetização, que talvez seja pouca ou muita, mas você já vai convertendo do dólar pro real, você, opa, existe um mundo aqui, entendeu? E naquela época não era só o YouTube, existiam as plataformas chinesas também que o pessoal fazia live e que recebia em dólar. E aí, cara, eu começando a ver ali um cara que trabalhava junto comigo, recebendo em torno do começo de carreira dele, 5, 10 mil dólares, pra mim era algo absurdo. E aí foi na onde rolou a virada de chave, que eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Então, eu vivia com um cara ali que tava me ensinando o caminho das pedras ali pra mim fazer tudo. Acho que só foi eu performar bem, que tá na cara, né? Acabei sendo eleito o melhor jogador do mundo de Free Fire e colocando um pouco do meu estilo também, que tem muitas pessoas que acabam até se inspirando e se espelhando um pouco no meu estilo de vida, né? Porque, pô, você vê que um moleque de comunidade que não tinha nenhum celular, como é que o moleque vai dar certo nos games, sendo que ele não tinha nenhum celular para jogar, entendeu? Isso era um pé de guerra em casa, tinha que ficar roubando o celular do meu pai para jogar, mas deu certo, graças a Deus. Então, sua primeira receita foi monetização das plataformas. E quando, nesse momento que você narra do Serol ali, o que que você mudou, né? Quando você falava, né? Ele já era profissional, você ainda fazia por diversão. O que que você mudou para ter essa receita e ter essa receita cada vez melhor? Ou seja, de se profissionalizar, de ter frequência, como que foi? Isso é até engraçado, né? Porque hoje em dia, se a gente for comparar em números, eu acabei ultrapassando o Serol. Então, eu ultrapassei uma pessoa que basicamente me criou ali, sabe? Então, eu sou muito grato. Eu costumo falar que o Serol foi tudo que é tipo de um familiar pra mim. Ele foi um pai pra estar me ensinando as coisas, foi uma mãe pra estar me acolhendo ali também e tal. Foi um irmão, que o que a gente brigava é sacanagem, até hoje briga, né? Mas então vende sua parte do fluxo aí, então. Brincadeira. Mas assim, o Serol foi uma pessoa muito importante pra mim. E basicamente, a minha monetização foi realmente a receita do YouTube, a primeira. E foi engraçado, né? Porque a monetização você trabalha em torno de um mês e meio aí, entendeu? Para você estar conseguindo o YouTube começar a te pagar. E a minha primeira monetização foram R$ 500, eu acho, se eu não me engano. Recebi R$ 500 e o mais engraçado de tudo, esse meu primeiro salário eu peguei e comprei um perfume para minha mãe, entendeu? Então o que me chateava muito na época era que quando rolava meu aniversário, minha mãe se esforçava, meu pai se esforçava para me dar alguma coisa. E quando ou rolava ocasiões assim festivas em casa, pode ser Natal, Ano Novo, aniversário de alguém, o que fosse, eu não conseguia presentear as pessoas. Então eu senti um pouco dessa carência em conseguir presentear minha mãe. E aí eu dei um perfume pra ela. Com os R$ 500 que eu tinha ali, eu dei o perfume pra ela. Ela me xingou muito, mas nem à toa que ela usa esse perfume até hoje. Era um perfume da Carolina Herrera, que era acho que é aquele salto assim, sabe? Bonitão. E aí eu dei pra ela esse perfume. E depois disso, cara, foi fluindo muito bem. Eu acho que o que me destacou bastante, comparado com o Serol ali, foi a questão de eu ser mobile, entendeu? Então, hoje em dia eu jogo no computador, no celular. Acho que, como a gente tava falando, quando tem um talento, quando tem um dom ali, as coisas acabam ficando muito fácil. Mas eu jogando no celular, eu comecei a disputar competitivamente, coisa que o Serol não conseguia fazer porque ele jogava pelo computador. E quem joga no computador não consegue disputar campeonatos oficiais pela desenvolvedora do jogo. E aí, cara, foi quando eu fui contratado pelo YouTube não, pelo Corinthians, disputando o Campeonato Brasileiro, Mundial, eleito o melhor do mundo. Então, meu trampo já tava fluindo, minhas lives já estavam pegando mais de 50 mil espectadores nessa época. Eu poderia ser um mero streamer e tá aí criando conteúdo até hoje. Mas eu creio que os meus fãs, eu costumo falar que eles que mandam na live.
E aí eles começaram a comentar, pô, por que você não joga competitivamente? Por que você não joga profissional? Você joga muito bem. E até comentários zombando, sabe? Ah, você tá amassando aí porque tu é jogador de ranqueado. Quando eu falo amassando, você tá jogando bem porque você é jogador de ranqueado. Então você acaba caindo com pessoas amadores ali que estão jogando só pra se divertir. E foi na onde acabou servindo como motivação pra mim. E aí quando surgiu a oportunidade do Corinthians, até porque é um clube que eu sou apaixonado, acho que não pensei duas vezes, abracei a oportunidade e deu tudo certo. Depois do Corinthians, as coisas começaram a andar muito, sou muito grato ao clube, mas o que acontece bastante é que a minha vida ela virou uma balança, entendeu? Então, eu tive que balancear o meu lado competitivo e o meu lado influenciador, criador de conteúdo. E eu posso dizer com total razão que eu fui uma das únicas pessoas a conseguir fazer isso. Por que eu falo que eu fui uma das únicas pessoas a conseguir fazer isso? Porque você criar conteúdo e você disputar competitivamente, beleza. Mas uma coisa é você criar conteúdo e você performar da mesma forma ou até melhor do que aquelas outras pessoas passam o dia inteiro treinando, entendeu? Então, se eu virar pra você e falar que eu passava o dia inteiro treinando, eu tô mentindo. Eu tinha que deixar pesar um pouco o meu lado do criador de conteúdo. Mas eu também performei muito bem e, de fato, acabei sendo eleito o melhor do mundo, destruindo aí tudo, criando um fluxo também. A gente acabou sendo campeão. Agora deu uma segurada, né? Porque o meu lado de empreendedor acabou pesando mais do que o lado competitivo. Mas eu creio que logo menos aí, talvez a gente esteja de volta, dando uma brincada aí com a molecada. Quando você ganhou os R$ 500 que você quis presentear sua mãe, R$ 500 ainda é um dinheiro É um bom para quem dinheiro. não tem o É dinheiro, bom, é bom. mas quando você viu tua monetização batendo US$ 1.000 pela primeira vez, como é que foi? Depois do presente que eu dei pra minha mãe, a seguinte forma que eu tava pensando era o que eu precisava para investir no meu setup. Então, como eu queria viver daquilo, eu tinha que investir, tinha que ter um computador, tinha que ter... O é, empreendedor estava nascendo aí, Já né? tava nascendo aí, entendeu? Então, acho que o empreendedor ele já nasceu desde de quando eu prometi pro meu pai que ia dar certo e ele desempregado estourou o cartão dele, né? Então, ele comprou uma webcam ali, um headset. É até engraçado, pra quem não conhece, entrar lá na minha rede social, eu não tenho destaque nenhum. O meu único destaque são as coisas que vieram desde o passado, desde o meu começo. Então, cara, o chroma key é tipo assim, que eu tinha um chroma key, eu preguei numa parede e aí do outro lado não tinha parede, era um guarda-roupa. Aí eu preguei o guarda-roupa. Aí, tropinha, pra quem não conhece, aqui, ó, é o canto que eu faço as coisas pra vocês, ó. Aqui é o pano que eu uso no meu chroma key. Mano, pano que eu achei aqui no guarda-roupa azul, ó. Vocês vão ver, eu meio que improvisei um varal aqui, ó. Nossa, o que eu escutei da minha avó foi sacanagem, tá ligado? Mas eu consegui fazer o chroma key. Peguei um pano verde, estiquei ali, era bonito? Não era, mas eu tinha. Então a minha luminária, então, por exemplo, a gente tá com uma iluminação aqui bonita demais. A minha luminária foi uma lâmpada que eu comprei um acessório num depósito, que aí você pegava meio que um adaptador, você conectava a lâmpada e conectava na tomada, tá ligado? Então tinha uma tomada na minha frente, aí conectava a tomada ali, então, cara, tudo era uma gambiarra. Aí, família, lembrando que, ó, minha luminária aqui, ó. Ó, o que que é? É uma lâmpada conectada na tomada, por isso que eu ando muito dor de cabeça, tá ligado? Eu fico aqui, pá, e o bagulho fica bem na minha cara. Não tem nada planejado, mas é de coração. Mas eu creio que todo mundo tem um começo, e depois desse começo, quando começou a minha monetização a andar, o meu primeiro investimento realmente foi no computador, na qualidade de live, até porque o que acontecia muito? Como eu morava em comunidade, na favela, para falar o português bem claro, pô, o vizinho quando ele vai tocar uma música, ele não vai bater na tua porta e dizer, ô, tô ligando a música aqui, beleza. Não, tá ligado? Ele vai tocar só e já era. E na favela é engraçado, né? Porque é um escutando um forró, outro pagode, outro funk ali. Então é uma mistura ali que, meu amigo... E como eu não tinha toda essa estrutura, pra gente que faz live é um pouco complicado. Então, na favela é uma casa colada com a outra, o vizinho começava a escutar as músicas deles e eu tava perdendo todas as minhas monetizações. Então, eu tava fazendo live basicamente de graça, entendeu? Por quê? Porque a partir do momento que começa a tocar a música ali, dá direitos autorais, você acaba perdendo a sua monetização. E isso foi na hora que eu sentia aquela carência, aquela falta de ter um microfone bom, para você conseguir controlar ali um sensor de ruído, entendeu? Para você uma sensibilidade. Eu tinha um microfone que, rapaz, se a vizinha estivesse gritando ali, tava captando muito fácil. Então, a partir do momento que começou a cair o dinheiro na conta, o meu primeiro investimento realmente foi nas minhas ferramentas de trabalho. Então, tem uma dúvida aqui, Novo, porque você acabou, quando a gente fala do Free Fire, eu queria até que você explicasse um pouquinho o que diferencia o Free Fire de outros jogos, mas
Você acha que se não fosse o Free Fire, a sua história seria diferente? Eu tô falando aqui por causa do acesso, a possibilidade de você jogar no celular, né? Porque até então você tinha muitos jogos que dependia de um, como você disse, né? De um setup ali, de uma estrutura que ia muita grana, né? Você acha isso? Assim, sua história seria diferente se não fosse o Free Fire? Qual a relação da tua história com o jogo em si? Com certeza seria diferente, até porque o Free Fire foi um fenômeno de uns tempos pra cá. Não, não existia algum jogo em si que fez o que o Free Fire fez no cenário dos esportes. Acho que não só a minha carreira, como a de diversos também criadores de conteúdo. Então, eu vou citar um aqui, até porque o trabalho que ele faz também é surreal. Mas, por exemplo, o Bruno Playhard. Ele é uma pessoa que ele veio se reinventando há muito tempo já no cenário de esportes. Então, ele veio do Clash Royale. E aí, depois do Clash Royale, ele partiu ali para um Fortnite e tudo mais. E depois que ele entrou no Free Fire, você vê que foi na onde já não teve mais a migração do Bruno Playhard para nenhum outro jogo. Porque o Free Fire realmente era um fenômeno e era onde todos os criadores de conteúdo queriam estar. Então, acho que isso acabou se concretizando em muitas coisas, tanto na criação do Fluxo, da Loud, de outras organizações também. Mas o que acontece bastante, o que preocupa as pessoas quando se fala sobre o Free Fire em si, por mais que o Free Fire tenha sido um fenômeno e eu tenha conseguido acompanhar esse gráfico que era só para cima assim, e agora o gráfico vem se normalizando, então na cabeça das pessoas é tipo, pô, o Free Fire tá acabando. Mas não, o Free Fire ele tá se normalizando assim como os outros jogos, entendeu? Então, por exemplo, eu acabei de fazer um campeonato mobile, entendeu? Que atingiu 120 mil espectadores. Você virar pra mim e falar que um jogo que tem 120 mil pessoas assistindo tá acabando é sacanagem, pô. Então, por exemplo, eu sou corintiano, quando tem 50 mil na Arena Corinthians lá na Neoquímica, que o pessoal tá gritando, tá torcendo e é surreal tá assistindo aquilo, imagina 120 mil pessoas torcendo ali pelas suas equipes e tudo mais. Então, concordo que sem o Free Fire talvez a minha carreira seria diferente, mas eu acho que não seria fora dos games. Talvez eu ingressaria em outros jogos, criaria outros conteúdos, mas eu gosto muito dessa área de tecnologia e de esportes. Vai lembrar que o Bruno Playhard que você mencionou aqui também é Under 30, também já contou muito histórias aqui para Forbes. Eu tenho uma dúvida sobre monetização ainda, cara, posso seguir Claro. aqui. Beleza, veio o perfume, depois veio ali, né, começa a parte de monetização de plataformas. Quando que isso começa a mudar, assim? Primeiro, aí a profissionalização, mas que você começa a ganhar dinheiro com outras formas de receita, seja por patrocínio, marcas, projetos especiais. Qual era essa receita e quais eram esses projetos? Cara, falando sobre monetização, eu não tive nenhum contrato vinculado a lives no começo. Então, a minha monetização, o CPM do YouTube era muito alto. Muito alto que eu digo o valor que eu recebia. Até porque, se a gente for comparar o CPM do YouTube aqui do Brasil, lá de fora, é totalmente diferente. Então, eu costumo dizer que se eu tivesse nascido americano, eu tava nadando em dinheiro, com certeza. Mas, não que eu não esteja bem de vida, sou muito grato por tudo que vem acontecendo, mas o que acontece bastante é que eu passei em média uns 2 anos aí fazendo live, pegando mais de 100 mil espectadores da minha live todos os dias, entendeu? E quando eu estourei, foi uma coisa engraçada, quando eu estourei foi próximo a algumas datas festivas, que era o Natal, Ano Novo. Eu lembro até o evento que surgiu no jogo, era tipo um evento de Natal lá e tal, que você saía plantando umas árvores lá dentro do lobby do jogo e tal. Só que o que acontece? Nesses momentos são onde as pessoas, elas costumam querer aproveitar a vida, quer curtir, quer viajar. E não tinha dinheiro para fazer isso, continuei fazendo live. E foi na onde eu vi que um público ali ficou perdido dentro da plataforma em si. Por quê? Porque as pessoas estavam saindo. Então é basicamente aquele termo, aquele ditado que é bem famoso aí que o pessoal conhece, é tipo, enquanto eles curtem, eu trabalho, entendeu? Então é bem isso. E o que acabou rolando foi que, desde então, meu público começou aumentando muito e a monetização também foi aumentando. Eu passei esses 2 anos aí, então recebi tudo que é tipo de premiação. Em 2021 foi muito importante para mim, até porque, além de ser campeão de tudo pelo Corinthians, eu imaginava que não ia ganhar mais nada depois das minhas premiações também no Prêmio Esportes Brasil, que eu acabei fazendo aquele hat-trick, né? Pedi até música no Fantástico, você viu? Rapaz, eu tirei onda, mano, eu tirei onda. Eu fui brincar no palco, até porque eu já não tinha mais discurso, né? Você prepara um discurso ou outro ali, depois você não tem mais nada, que você não prevê os prêmios que você vai ganhar. Mas eu brinquei, né? Depois de ganhar o 3º prêmio, falei, pô, posso pedir música, né? Ah, já, você quer pedir música? Então pede aí. Então já era algo preparado para eles.
E assim, no final do ano, eu acabei saindo também na Forbes Under 30 e pra mim foi surreal mesmo, porque eu não esperava também. Então foi um ano repleto de sucesso e isso criou uma questão na minha cabeça até muito interessante. Então, por exemplo, o Serol, ele é um grande streamer, ele recebeu uma categoria como melhor streamer também. E eu não concorria à categoria melhor streamer por conta de eu ser também jogador competitivo, entendeu? Então eu já concorria a algumas categorias de melhor jogador de Free Fire e tudo mais, atleta revelação. Só que aí eu parei pra pensar e falei, cara, mas eu consigo balancear os dois, entendeu? Eu jogo tanto competitivo como streamer também. Mas ficou na mão do Cerozeira também, fico muito feliz, até porque um irmãozaço pra mim. E sobre a monetização, foi uma parada que foi acontecendo, como eu vim falando, rolou o perfume para minha mãe, rolou depois o investimento no meu PC, depois teve um caso também muito complicado, que a minha mãe ela sofreu um abuso no transporte público e isso ficou martelando na minha cabeça. Então, a partir do momento que eu tive uma renda financeiramente ali, que eu conseguia presentear ela, um dos meus primeiros presentes também foi estar dando um carro ali para minha mãe, para ela nunca mais ter que passar por esse tipo de situação, mas também até para caso da vida, né? Então, Deus me livre, alguém acaba se machucando, alguma coisa. Então, hoje em dia, você ficar esperando a ambulância ali é uma coisa que demora bastante. Você ter seu carrinho ali, você se vira. Então, dei um carro para minha mãe. Se eu falar que eu sou ambicioso pro meu lado sobre dinheiro e tal, eu não sou, cara. Tudo que eu faço é em torno da minha família, da minha empresa, dos meus projetos. Então, eu penso bem a longo prazo, assim. Talvez eu tô plantando agora para colher lá na frente, sabe? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Não faço a mínima ideia. Ainda quero estar trabalhando em questão de live, criação de conteúdo, mas é uma coisa assim a se perguntar mesmo, porque se alguém me pergunta, o que que você veria o Nobru daqui a 3, 4 anos? É porque a gente fala 10 anos, mas você tem 22, então daqui a Sim, 10 anos. 32 anos. Mas É nada por isso ainda. que eu tô falando, que eu ainda quero tá ativo ainda, fazendo todas essas paradas, só que se alguém me perguntasse 3, 4 anos atrás o que seria o Nobru de hoje em dia, eu não saberia responder e não imaginaria também toda essa responsabilidade que eu tenho na mão com diversos projetos. Então, o Fluxo em si eu acho que é o projeto principal, que a gente acaba empregando mais de 200 funcionários. Então, cara, se eu era um moleque de comunidade, que eu tinha o meu pensamento em querer vencer na vida para sustentar minha família, imagina eu tendo uma empresa agora onde eu sustento 200 funcionários, que cada funcionário daquele ali tá trabalhando na empresa também para sustentar a família deles, entendeu? Então, Responsa aumentou, uma hein? responsa gigantesca. Eu só queria te perguntar, quando você conta, a tua história, ela é muito inspiradora porque você vem de comunidade e a gente sabe como é que é o país que a gente vive e a dificuldade que quando a gente nasce sem acesso a direitos elementares ali que todo mundo devia ter. E você, fatalmente, é uma exceção, não é uma regra. Na comunidade tem uma montanha de pessoas que vão sair dessa condição por meio do Free Fire ou por meio de outras iniciativas. Mas você inspira muita gente. Você percebe que que estão surgindo como se fossem novos Nobrus, assim, ou pelo menos pessoas muito inspiradas por você, que tem você quase como um mentor ali, e estão mudando a sua realidade, estão tendo acesso a, aos direitos que a gente tem que ter na sociedade, que a gente quer o carrinho, uma casa, um plano de O saúde, perfume pra mãe. o perfume Né? para a mãe. Você percebe isso? Que tá... Com certeza. Um dos casos, até bem parecido que aconteceu recentemente, fazendo live ali no YouTube, o pessoal começou no chat, meu, joga com Freitas, 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 e eu não fazia a mínima ideia de quem era Freitas. E quando eu fui ver o moleque no YouTube colocando 20, 30 mil pessoas assistindo ele, entendeu? E aí eu fui jogar com ele e tal, o moleque quase não conseguiu jogar comigo, tremendo pra caramba. E aí eu fui seguir ele no Instagram. E quando eu segui ele no Instagram, eu percebi uma coisa que eu fui abrir a minha DM com ele ali, e ele veio estourar agora, em 2023, 2022 para 2023. Mas desde 2018, 2019, ele me mandava mensagem ali, pô, sou seu fã, um dia quero ser igual a você e tal. E é uma pessoa que vem se encaminhando muito bem nesse ramo de live. Então, se eu virar pra você e falar, pô, você consegue ver futuros Nobru, você consegue ver uma pessoa que ela tá se tornando Nobru, eu acho muito complicado, entendeu? Fazer o que eu fiz é muito difícil. E o que eu venho fazendo, mas que existe e vem
existe e acaba se revelando muitos talentos aí por conta de tudo que a gente veio criando, com certeza. E eu acho que não só talentos, eu acho que a gente vem abrindo os olhares de muitas pessoas. A gente consegue abrir os olhares das pessoas que querem trazer isso como um profissionalismo, quer trabalhar com esportes, com games, quer jogar competitivo, quer fazer a tua live ali, ganhar seu dinheiro, sua monetização, mas eu acho que a gente também abriu muitos olhares das marcas em si, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Muita gente... Isso eu vou falar não da parte que, nasceu o Nobru, entendeu? Antes do Nobru já existiam os esportes, mas também já existia esse preconceito das marcas. Talvez preconceito seja uma palavra forte, mas esse medo delas se envolverem ali com um influenciador, um criador de conteúdo, talvez com um jogo em si. Por quê? Porque eles não tinham a consciência o quão impactante aquilo seria para a empresa deles, mas também se seria um cenário sólido, onde vai se durar ali duradouro, que vai durar 1, 2 anos, que eles possam investir e tudo mais. Então, na cabeça deles vou investir num jogo que talvez amanhã eu possa estar acabando, entendeu? Tô investindo num moleque que hoje tá pegando 50 mil pessoas, mas talvez amanhã eu não sei. Então, a gente, com certeza, e eu creio que eu fiz bastante parte disso, em mostrar realmente para as marcas que vale a pena. E a gente vem mudando bastante o estilo do impacto que a gente traz para a empresa deles. Então, por exemplo, quando uma marca ela vai se relacionar com um influenciador ou com alguma equipe em si, eles vêm com um escopo prontinho de stories, de feed, de reels e não sei o que e tal. E não estão errado. Realmente, tem que se preparar para trabalhar com aquelas pessoas, mas talvez realmente aquilo é o que vai impactar na tua empresa, é eu fazendo um stories, é eu postando. De que forma que você tem que se comunicar corretamente com o seu público. Então, nada melhor do que o próprio criador de conteúdo, ele entender o que vai engajar na rede social dele, é o que vai trazer mais impactos ali, tanto para ele quanto para a empresa. E eu acho que a gente mudou muito isso. Hoje em dia, eu sou embaixador de muitas marcas, então ele vem até mudando, né, os nomes. Então, por exemplo, quando a Casas Bahia foi me contratar e eu ia virar um embaixador, eles... Não, embaixador não, calma, vamos colocar... O Nobru é Head Criativo de Games, da Casas Bahia, entendeu? Então, pô, tu já é embaixador de muita marca, vamos fazer algo diferente. E acabou rolando isso, e antes de qualquer campanha, eles chegam, sentam e conversam. Cara, o que você acha que vai impactar no cenário de games, o que vai se comunicar com o nosso público, com o seu público. Então, isso é muito bom, pô, e acaba ajudando bastante no relacionamento, porque isso eu digo muito. Você trabalhar com marcas não é hoje em dia você tá com uma marca ali com o iPhone, com a Apple, outro dia você tá com a Samsung e tal. Não, você tem que construir relacionamentos para isso durar muito tempo, entendeu? Então, por exemplo, com a TNT, eles tinham a embalagem deles, que era aquela embalagem padrão, TNTzinho pá. E aí eu também acabei virando embaixador deles e foi quando a gente teve uma reunião e eles mostraram diversas embalagens de uma nova campanha que eles queriam lançar para se comunicar, porque realmente o energético TNT é isso. Tá se comunicando com games, com surf, com esporte, com tudo, sabe? O skate também. E aí, por incrível que pareça, a embalagem que eu acabei escolhendo, eu falei, ó, essa embalagem aqui, vocês gostam de grafite, é isso e tal, se comunica bastante. Quando vocês pegarem, por exemplo, na embalagem que eu escolhi, quando você segurar ela na mão, a maioria das embalagens que vocês estão selecionando, se você segurar ela na mão, ela vai tampar a marca de vocês, entendeu? E aquela embalagem era que a marca TNT ela é um pouquinho mais para cima, então fica sobressaindo na mão das pessoas. Então eu dei diversos detalhes na onde acabou surpreendendo bastante eles e, de fato, é a embalagem que eles vêm aderindo hoje para todos os lançamentos de energético deles. Tem um lado muito interessante aqui, porque mostra um pouco a evolução, porque há muito tempo a gente vem chamando esse momento dos games e esportes de fenômeno. Mas a indústria de games em si, ela não é nova, né? Tem décadas. Só que antes as marcas, elas olhavam muito de forma isolada, né? O game em si, o que eu faço? Eu crio um jogo e aí você surge, e outros Nobru surgem com essa figura. Eu tenho comunidade, eu tenho conexão, eu tenho esse lado da consultoria que é muito interessante, né? Eu conheço muito o público, então é muito interessante porque as próprias empresas, elas também amadureceram muito nessa conversa. E as marcas, quantas marcas hoje você é embaixador? Vixe Maria. Você perdeu a conta? É muito. Já tem até a fera. São 7 que eu sou embaixador, sabe? Então, são 7 marcas aí que a gente tem junto. Não somente vinculado a mim, mas vinculado ao fluxo também, que é bem importante. E são marcas gigantescas, né, cara? São umas paradas assim que eu nunca imaginei ter contato, sabe? Então, por exemplo, como a gente já citou aqui, o meu produto, que é um campeonato que é a CPN. A CPN... Por que eu criei a CPN? Não sei se vocês iriam perguntar isso, mas eu
tô perguntando aqui o porquê que eu criei a CPN. Eu vi que, por mais que eu já estivesse bem encaminhado ali no mundo de stream, o campeonato me ajudou demais, demais. A partir do momento que eu fui campeão brasileiro, mundial, eleito o melhor do mundo, abri meu Instagram, bombando, engajamento, pegando mais de 1 milhão de seguidor. Falei, cara, que isso? E aí, eu vi que realmente o campeonato ele tem esse propósito de revelar novos talentos, dar oportunidade para as pessoas, porque eu tive uma oportunidade, cara. Antes de chegar no Corinthians, eu disputava alguns campeonatos com alguns amigos, que era só você se inscrever no campeonato e jogar, e que você poderia chegar numa final ali, por mais que são diversas pessoas se inscrevendo, você tem essa oportunidade. Então foi quando eu criei a CPN. Eu criei a CPN porque eu sabia do poder que eu tinha na minha mão, de conseguir revelar novos talentos, de dar oportunidade para as pessoas. E eu queria fazer o que fizeram comigo, me apoiar, torcer por todo mundo ali que estava jogando e tal. Então, quando eu criei a CPN, rolou muito isso, de eu tornar a CPN uma liga, onde as pessoas elas conseguiam se inscrever, ter acesso à Série B, depois chegar na Série A, e aí você, quando chegar na Série A, você tá jogando junto com gigantescas pessoas, assim, entendeu? Então, assim como o Bach, o Turzin, o Tio 9, que são jogadores muito famosos, assim, que disputam a CPN. E dali eu vi que a gente acabou tomando outros rumos também, assim como a gente também criou a CPN Arena, que é um 4x4, então acaba 4x4 quando eu falo, 4 contra 4 jogadores ali, que é um modo dentro do jogo. E não somente focado nisso, mas também a gente criou a CPN delas. E a logo da CPN delas é a coisa mais linda do mundo, porque tem o meu campeonato ali bonitinho, CPN, a coroa, mas quando vem delas, é meio que delas atropelando tudo. Então, é que as mulheres estão chegando, estão atropelando. E que, de fato, isso são dados que já são concretizados aí e que foram pesquisados, que há mais mulheres jogando games, esportes, consumem games do que homens, entendeu? E o porquê não dar esse palco para elas, porque realmente elas merecem. E eu também tenho, pelo Fluxo, o nosso time feminino junto com o Serol, né? Então a gente criou toda a estrutura ali feminina e não tem nada de diferente, cara. Se os meninos têm a GH, a GH que a gente fala, eu comparo muito os games com o futebol. Então, futebol, as pessoas ficam, os jogadores ficam alojados num CT, que é um centro de treinamento. Já a GH é uma game house, então ela é bem comparada ao CT. Os jogadores ficam alojados ali na GH, as meninas também têm a GH delas. E aí, cara, o campeonato já vem de uns tempos aí, já vem revelando muitos jogadores, creio que grandes jogadores aí que estão em muitas equipes por conta do campeonato em si. Então eu vi que eu tinha esse poder na mão, acabei criando a CPN para realmente dar oportunidade para as pessoas conseguirem demonstrar o seu talento também. Eu queria que você falasse agora de como é que foi a... Você já falou um pouco de uma das suas iniciativas como empreendedor, mas eu queria que você falasse de como surge a ideia de montar o Fluxo e depois a tua parceria com a 3C Gaming, Show. que é com outro Under 30, né? Foi uma junção de Under 30, que é o Renan Felipe. Show. A criação do Fluxo, ela partiu tanto da minha ideia quanto do Serol quando a gente saiu do Corinthians. Então, eu tenho certeza absoluta que eu vesti a camisa, fui campeão de tudo, só que a gente não estava numa fase legal. E quando a gente não estamos em fase boas, queremos mudanças, entendeu? E então a gente acabou saindo e, cara, a gente saiu realmente sem planejamento nenhum. A gente só saiu e falou, vamos continuar vivendo nossa vida. Com certeza vai chegar a proposta, até porque o Serol, ele sabia do tamanho do criador de conteúdo que ele era, o streamer, e que continua sendo. E eu sabia o meu potencial como jogador competitivo. E realmente surgiram. Tanto orgs brasileiras, até orgs gringas mesmo, vieram atrás da gente. Só que uma coisa despertou muito. E isso a gente fala... Por isso que eu falei que o impacto do Free Fire em si, ele mudaria tanto a personalidade, a minha criação do Nobru em si. Com certeza eu ainda continuaria trabalhando com a internet, mas talvez eu não seria o fenômeno que eu sou hoje. Mas também na criação de algumas organizações como a Loud, como o Fluxo. Então o Fluxo, ele criou sim, ele foi criado tanto pela minha ideia, pela do Serol, mas também se espelhando bastante no Free Fire. A gente parou para pensar e falou, cara, por que o Free Fire ele estourou tanto? Por que ele foi diferente dos outros jogos? E a gente viu que o Free Fire, ele atendia todas as classes sociais possíveis. Então, por exemplo, eu que era de comunidade e não tinha celular, eu caía numa partida com um moleque bonado na grana e é isso. O moleque não quer saber se eu tenho dinheiro ou não. O moleque quer jogar e quer se divertir junto comigo, entendeu? Então, o Free Fire, ele atendeu as classes baixa, média, alta, e foi por isso que ele acabou estourando tanto. Então, a gente sente um pouco de falta
de organizações que se conectassem com essa comunidade, não somente do Free Fire, mas com todas as comunidades em si, entendeu? Então, como eu estava citando aqui, falando sobre algumas equipes, por exemplo, Loud, Pen Game, você vê que são nomes que não é aquele abrasileirado que a gente fala, entendeu? Que o pessoal vai se conectar. Mas também não julgo. O pessoal tem as escolhas deles e fazem um ótimo trabalho, com certeza. Mas a gente sentiu essa falta e foi na onde surgiu o nome Fluxo, que eu costumo dizer que pra gente tem dois significados. Tem, pô, segue o fluxo, segue sempre adiante e vamos pro fluxo. Vamos comemorar, vamos festejar, entendeu? E aí essa criação do fluxo foi um sucesso desde o começo. Só que eu viro e falo que, cara, hoje em dia se eu falar para as pessoas que o fluxo ele já me deu algum lucro financeiramente na minha conta, não. Muito pelo contrário. O fluxo, basicamente, ele nunca fecha positivo. Ele nunca fecha positivo. Então, o primeiro ano de fluxo, a gente movimentou mais de 15 milhões de reais dentro da empresa, entendeu? E o que aconteceu, basicamente, fechamos no negativo, onde eu e o Serol, a gente teve que aportar mais dinheiro. Mas não teve que aportar mais dinheiro para pagar o que a gente já estava movimentando dentro do fluxo. Não, são para novos projetos que a gente está gerando dentro da empresa. Então, o fluxo, ele era somente um time de Free Fire, mobile e emulador. Mobile é o pessoal que joga no celular, emulador que joga no PC. E a partir daquele momento, a gente começou a criar outras coisas. Então, a gente criou o Complexo. O Complexo é uma cidade de GTA RP, que hoje em dia é um dos conteúdos mais consumidos pelas pessoas que jogam games. Então a gente tem figuras extraordinárias dentro da nossa empresa, que é o Paulinho Louco, que coloca mais de 100 mil pessoas todos os dias na live dele. Tem o Luqueta também, que recentemente foi contratado pela Twitch. Então isso é muito engraçado, porque eu já fui contratado pela Twitch. E pessoas viravam pra mim e falavam, cara, como é que você foi contratado pela Twitch? Porque não é normal uma plataforma como a Twitch, como o YouTube, que eles já geram monetização em cima de anúncios e em cima de tudo, ela ainda tem que contratar aquele streamer, aquele criador de conteúdo. Então, você vê que as coisas vêm mudando bastante. E aí a gente tem o Luqueto, que recentemente foi contratado pela Twitch. Então, depois do negócio de Free Fire, a gente criou o negócio de GTA, porque essa era a nossa ideia já de expansão. E o GTA ele foi engraçado, porque ele foi criado numa época ainda de pandemia. Então, as pessoas tinham o GTA ali como um refúgio, porque eu já joguei GTA, o RP, e você tem que viver uma vida lá dentro. Então, vamos supor, tu tá em cima de um prédio, tu não pode pular do prédio, tá ligado? Você tem que fazer coisas que você realmente faria na sua vida. E uma pessoa que tava muito estourado nessa época era o MC Pose, do Rio de Janeiro. Ele lançou aquela música, eu tô voando alto, tá ligado? Então ele lançou essa música, foi um dos primeiros hits dele. E a gente parou pra pensar, cara, tem que fazer algo diferente na estreia. O que será que esse pessoal quer curtir? O que eles querem fazer? O que eles gostariam de estar fazendo fora do GTA que eles não podem? E a gente imaginou, cara, o que eu faria? Eu iria no show do Pose com certeza, e muitas pessoas. Então, foi quando a gente criou a cidade RP, criou o complexo e a gente levou o Pose para dentro da cidade RP. Então, talvez as pessoas que não conseguiriam sair de casa para ir até o show, a gente levou o show até as pessoas através de uma cidade RP. Então, você vê que o metaverso está envolvido assim 100% nessa conexão que a gente quis fazer. E realmente foi algo surreal. A gente chegou no Pose e falou, Pose, hoje você pode ter certeza absoluta que você tá fazendo um dos maiores shows da sua vida. E o cara cantando, e ele tá cantando pra uma câmera, ele não tá vendo ninguém, entendeu? Mas ali já tinha mais de 200, 300 mil pessoas assistindo ele. Então essa foi uma das primeiras expansões do fluxo. Depois disso, a gente foi querendo estar em todos os cenários possíveis. Então a gente contratou o Ninext, que é um jogador de COD Warzone, que é bem conectado aí com o nosso fenômeno, o Ronaldo também, que joga, que faz stream, é até engraçado. É engraçado porque, além de ser um fenômeno, você vê a conectividade que o game tem, né? Ele se conecta com o esporte, com o futebol, com a música. Então, por exemplo, a gente tá falando do Pose, mas tem a Anitta, tem o Alok, tem uma rapaziada aí também que a gente tem uma amizade muito legal. Então a gente já estava localizado no Free Fire, foi se localizando no GTA, no COD também. A gente veio ali com o melhor jogador de COD Warzone, que ele foi nomeado pelo Prêmio Esportes Brasil. E depois disso, tivemos aí o nosso aporte agora para o CBLOL e também para o CS, entendeu? Que é o Counter-Strike. Então a gente vem aí num cenário que realmente conseguimos mostrar que é sólido. Então, por exemplo, o CBLOL, cara, tem transmissões do CBLOL que pega mais de 100 mil pessoas assistindo
e o CBLOL ele já existe há mais de 10 anos nos games, entendeu? Ele vai completar 10 anos. Então é muito legal mesmo. A gente criou o time aí com jogadores novos. E, cara, é tudo uma reinvenção, assim. Então, que nem eu falei, de 2021 para 2022 a gente conseguiu movimentar mais de 15 milhões na empresa. E a gente ainda saiu negativo. Imagina de 2022 para 2023, que a gente movimentou, se eu não me engano, mais de 45 milhões dentro do fluxo. E, cara, fizemos mais de 21 projetos aí para diversas marcas. Foi um bagulho muito irado. E para esse ano, pretendemos aumentar essa expectativa de números aí ainda. É muito startupeiro mesmo, né? Muito startupeiro todo. E aí, só para fechar essa parte startupeiro, como que você se organiza mentalmente? Porque aqui, toda essa descrição, olha o tanto de coisas, tipo, de ideias e coisas novas, mas também o dia a dia, assim, aí quando você olha para todos os outros sócios que você tem, como que é a sua agenda? Porque você tem, é o que a gente falava lá no meio, né? É o equilíbrio entre o influenciador, quem streama, quem tá como empreendedor, que decisão que você entra, qual é o tempo que você dedica para pensar novos projetos, como que é essa dinâmica? Porque conforme você vai descrevendo, tipo, é muito dinâmico, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito de participar de tudo. Então, por exemplo, eu acho que faltou, até peço desculpas numa pergunta que você fez, qual a relação do fluxo com a 3C, até porque a gente está falando sobre empresas e eu foquei somente muito no fluxo. Mas o que acontece? A 3C ela acabou surgindo consequentemente por conta do fluxo em si, entendeu? Então o Renan Felipe, que também fez parte aí do Under 30, ele foi uma pessoa muito extraordinária, tanto na minha carreira quanto na do Serol, desde a época do Corinthians. Então, o Corinthians, a gente não era, vamos supor, existiu o time Corinthians, existe até hoje, mas não era o Corinthians realmente que comandava. Eles davam a imagem para as pessoas trabalharem ali como Corinthians, mas era outra rapaziada ali por trás que trampava, entendeu? Então Era quase um direito de uso de marca. era o pessoal mais da Gamers Club, era Gamers Club, não era? Era o pessoal mais da Gamers Club, então era o pessoal mais conectado lá ali no CS da MBR e tal. E aí, o Renan, ele construiu esse projeto do Corinthians, foi um sucesso, até porque quando a gente foi contratado pelo Corinthians, foi uma parada muito bizarra, né? Porque eu acho que o cenário de esportes nunca teve isso, uma coletiva de imprensa. Uma coletiva de imprensa que eu falo, tipo, uma parada de jogador de futebol ali mesmo, entendeu? Então foi um bagulho bizarro. E aí, pelo menos eu nunca tive o contato, né? Foi a minha primeira vez e aí, depois que o Corinthians entrou, também não existia outro time de futebol dentro do Free Fire, por exemplo. Em outros jogos eu não sei, até porque eu não tenho conhecimento. Mas dentro do Free Fire não existia. Depois que a gente foi campeão pelo Corinthians e que o Corinthians viu o potencial que a gente tinha, porque, cara, não é por nada não, mas, por exemplo, rolou uma parada muito engraçada, porque quando a gente foi campeão brasileiro, eu não fui eleito o melhor jogador do campeonato. Foi o Fixa, que era o CPT, o capitão do meu time. E ele ganhou uma coroa. E quando eu fui eleito o melhor do mundo, eu não ganhei nada. Eu tava gravando stories, a Camilota chegou pra mim, né, que era apresentadora, e falou, você foi MVP e tal. E eu gravei, comemoração. Aí, daqui a pouco eu parei pra pensar, eu falei, mano, e minha coroa, tá ligado? E minha coroa, cadê? Aí eu fui chegar no pessoal lá da produção, falei, mano, minha coroa e tal. Aí veio um cara lá da coordenação vir falar comigo, ele falou, infelizmente a gente não tem essa coroa pra gente entregar, mas a sua premiação é de $20 mil. Só por você ser o MVP do campeonato. E na época eu não lembro quanto que era a premiação do campeonato, mas passou de 1 milhão, não passou, Matt? Passou mais de R$ 1 milhão ali, a premiação do campeonato. E então o Corinthians viu que era uma parada que realmente já estava gerando receita ali pro clube e tal. Então não abriu os olhares só do Corinthians, mas também de outros times. Hoje em dia a gente tem Flamengo, tem Cruzeiro, que é do Ronaldo também, tem Santos, o que mais Mas tem? hoje, no Corinthians, o clube administra mais isso ou ainda é uma coisa quase... Eu creio que administra mais. Eu creio que já não é mais o pessoal da Gamers Club que toca, mas eu creio que seja outra empresa também que esteja ajudando ali, tocando junto com o Corinthians, até por mais conhecimento. Mas eles estão muito mais próximos ali, porque perceberam... Mas, voltando a falar sobre as empresas, esse tempo que a gente tem para ficar pensando em tudo, eu gosto de fazer parte de tudo. Então, o Renan, ele já vem... Eu tava falando sobre o Corinthians e tudo, porque o Renan, ele já vem desde essa época. Então, quando a gente saiu e decidiu montar o Fluxo, a gente falou, opa, uma daquelas peças a gente precisa trazer pra gente. A gente trouxe o Renan, compartilhou a ideia com ele. E aí, depois disso, rolou toda a criação do Fluxo, e não só a criação do Fluxo. Como eu falei, consequentemente, a 3C foi criada também.
E a 3C acaba participando também do ecossistema ali junto do Fluxo, assim como diversas outras empresas. Então, por exemplo, a gente tem a Creel, que é uma agência de seleção de criadores de conteúdo. Então, por exemplo, o Fluxo é uma parada muito seletiva. Então, não tem como a gente apostar a gente aposta em criadores, com certeza, mas não tem como pegar 10 criadores, colocar os 10 e ver o que vai dar certo e o que vai não dar. Então, a gente criou essa agência para realmente dar todo o suporte ali para o que os criadores, os streamers precisarem e tudo mais. E a gente está agenciando também a carreira com o que a gente consegue passar ali de melhor, que entendemos bastante. Mas falando sobre toda essa conexão, como eu estava falando, eu gosto de participar tanto de anúncio quanto de projeto, vai fazer alguma coisa de marca, de foto e tal. E eu creio que isso depende de tipos de pessoas. Então, por exemplo, que nem eu falei, o Fluxo movimentou 15 milhões de 2021 para 2022. Depois ele movimentou 45 milhões. O quanto que será que o Fluxo vai movimentar em 2023? Pode ser menos, pode ser mais. Mas independente disso, eu e o Serol, a gente tem o meu trabalho fora o Fluxo, que a gente consegue sustentar, consegue aportar dinheiro para dentro da empresa. E atualmente é algo que a gente não procura novos investidores para dentro do Fluxo. Para a gente não é viável somente pessoas que vão chegar e vai investir dinheiro e não vão ter pessoas que vão quebrar a cabeça. Então a gente gosta muito disso que a gente faz. De que, pô, além da gente investir a grana, somos pessoas que querem ver o projeto andando. Não é só dinheiro, entendeu? Até porque uma pessoa que ela vai investir dentro do Fluxo, se ela esperar ganhar dinheiro com aquilo, é meio difícil, sabe? Mas eu quero fazer um acordo com você. Quando vocês virarem unicórnio, eu quero que vocês contem primeiro para fora. Porque, particularmente, o Fluxo ele vai dar dinheiro em si se a gente quiser vender alguma porcentagem da empresa. Então, a gente tem, vamos supor, uma pizza ali, que atualmente é dividido em 50% ali. Então, metade da pizza é minha, metade da pizza acaba sendo do Serol. Então, se algum dia a gente pretender vender isso, cara, particularmente, eu não faço a mínima ideia do quanto custa, mas é muito dinheiro. Por isso que eu tô falando. Quando você virar unicórnio, Mas, você conta pra gente primeiro, viu? Bom de pitch ele tá, viu? Porque eu vou te falar. Como que é? No começo lá, a resenha foi boa aqui, hein? A resenha foi boa. Como é que você se prepara hoje com várias empresas, 200 funcionários, você tem a tua carreira como influenciador, você tem a tua carreira como atleta. Como é que você se organiza? E eu vejo que você é uma pessoa muito focada, ao contrário do que a gente vê hoje, que tá todo mundo falando que tem TDAH, que tá todo mundo meio... É tanta informação chegando que a gente se perde, mas você parece um cara muito focado. Inclusive aqui na entrevista, você mesmo volta pro ponto, você sabe onde é que você parou, que você deixou de responder. Como é que é o Nobru empresário se organizando para tocar o dia a dia das empresas? Eu não posso deixar de ressaltar as pessoas que trabalham junto comigo, entendeu? Então, eu creio que eu tenho que dar muito valor a elas, até porque eu sigo bastante naquele dilema que ninguém chega no topo sozinho. Então, por exemplo, hoje em dia, sei lá, eu tenho um Renan que ele trabalha comigo e abrindo o jogo para vocês aqui, o Renan ele tem 15% de tudo que for fechado da minha carreira e da do Serol, e ele tem 5% do que a gente gera das nossas lives stream. Mas, cara, eu pago isso feliz da vida. Se ele pedisse mais, eu pagaria mais para ele. E não somente para ele, para outras pessoas que trabalham junto com a gente, porque realmente eu creio que devemos muito a essas pessoas. Então, por exemplo, você fala, como é que você se programa, como é que você se organiza? Se fosse eu sozinho, irmão, esquece, tá ligado? Esquece, que eu falo que o dia do Nobru ali não era para ser 24 horas, teria que ter 48, tá ligado? Para ser um dia ali onde eu consigo organizar tudo. Mas não, tem um pessoal ali que trabalha na parte de logística, acaba fazendo todo o calendário, tudo que a gente vai ter no dia a dia. Então, isso acaba até influenciando bastante o quê? Na minha performance, em jogar, na live. Por quê? Porque eles tiram tudo isso que era pra estar rodando na minha cabeça e deixam eu focar no que realmente é necessário. Eu não preciso saber o que vai ter amanhã ou depois de amanhã. A pessoa ela vai chegar, vai estar ali na cabeça, na agenda dela, ela vai me explicar, vai me dar meus toques, vai estar organizando tudo, entendeu? Então, realmente, são pessoas muito necessárias, sim, pra gente estar focando realmente naquilo que deve ser focado, sabe? Então, eu creio que o meu trabalho, eu tenho esse certo foco, graças a todas essas pessoas que fazem todos esses trampos. Tem o meu pai também. Meu pai, além dele trabalhar nessa parte de live stream, de ser um streamer também, ele acaba cuidando do meu financeiro. Então, eu gosto de acompanhar, mas eu não quebro tanta cabeça em saber o que está acontecendo com o meu dinheiro, entendeu? Eu sei que o meu dinheiro não está parado, que o meu dinheiro está sendo investido, está sendo bem cuidado por alguém ali da minha confiança, da minha família. E é isso. Então, acho que as pessoas, elas acabam me ajudando bastante. Muito bom. Você também tem essa parte de celebridade, né?
e tem festas, e tem os eventos que você participa e tudo mais. Como é que você lida com isso? É um negócio que você gosta? É um negócio que você olha meio pensando que vai alimentar seus negócios? Como é que é o Nobru relaxando? Ah, eu relaxando, eu gosto muito de festa, até porque tem festas que eu vou com a cabeça de curtir, mas tem festas que eu vou com a cabeça de fazer network. E a maioria das festas que eu vou é com a cabeça de fazer network. Então, às vezes as pessoas acham que a gente tá só saindo pra se divertir, pra curtir e tal, mas eu vou te dar um exemplo. Como é que você acha uma festa igual uma farofa da vida, na onde são diversos influenciadores gigantescos, artistas cantando e tal? Então, por exemplo, tava cotado, tem diversos artistas com certeza, Matuê foi e tal, mas tava cotado pra Anitta tá lá no palco da farofa, entendeu? Então, você não vai numa balada e vai conseguir pagar um camarote pra você assistir ali a Anitta, véi. É realmente um privilégio ali a gente ter todo esse contato. Então é que não eu falei, tem algumas festas que realmente eu vou com essa cabeça de fazer um network, até porque tem pessoas que você só encontra em festa, irmão. Não tem o que fazer. Tem pessoas que gostam daquilo e vivem dentro daquele mundo deles, que é só em festa. Então, realmente é algo ali que eu tenho esses meus dois lados. Tem festas que com certeza eu vou com meus amigos ali pra curtir, mas a maioria das festas, quando se trata assim de eventos grandes, eu vou nessa cabeça de fazer network, fazer contato. Então, até quando eu tô curtindo, eu tô pensando em trabalhar, sabe? Você mencionou a Anitta agora, e aqui sem brincadeira nenhuma, minha mãe de 75 anos, ela sabe que é a Nobru. Teve um momento que você deixa de ser só do mundo dos games ali para se tornar uma figura pública. Show. Que momento foi esse, assim, que momento que houve essa transição também? Porque hoje você tá além do nicho, né, que a gente fala, além do segmento. Tem muita gente que fica ali no segmento. Que momento que você começa a perceber essa virada? Eu comecei a perceber essa virada a partir do momento que eu comecei a ter contato com pessoas que eu achava que eu nunca teria, entendeu? Então, por exemplo, a Anitta foi uma delas. A Anitta foi algo muito engraçado, por quê? Porque em época de pandemia, ela como a nossa maior estrela brasileira, ela tinha que dar o exemplo de que, pô, eu não posso fazer um show durante uma pandemia. Só que, cara, não que a Anitta não tenha dinheiro, mas ela tem um custo de vida muito alto também. Então ela tem que gerar receita ali no mês dela. E ela é uma pessoa muito visionária. Eu tive o privilégio de sentar, conversar, conhecer e entender muita coisa. E ela é uma pessoa muito visionária. Então ela viu o cenário gigantesco que estava ali, o nosso cenário dos games, de esportes, de live stream. E ela viu uma oportunidade. Então foi quando ela teve o contrato dela com o Facebook. A gente virou até tanto amigo que ela abriu o jogo do contrato e tal, então era algo assim bem alto também. Mas assim, pra ela fazer 20 horas tipo de live, tá ligado? Mano, eu faço isso aí num dia, tá ligado? Mas enfim, e aí eu perguntei pra ela o porquê que ela tava entrando no cenário e tudo mais. Além de perguntar, eu também parabenizei, falei que, pô, além dela agregar muito pro nosso cenário de esporte de games, o nosso cenário tem muito a agregar pra ela. Então foi assim, foi uma mensagem na DM questionando algumas coisas, perguntando, aí elogiando também, e é aquela mensagem que você acha que a pessoa não vai responder nunca, sabe? E aí no dia seguinte, ela já tava respondendo, meu, não acredito que eu tô falando com o melhor do mundo e tal, isso, aquilo, outro, você vai jogar comigo? Então ela já me intimou, não foi nenhum convite, tá ligado? Ela já me intimou. E aí foi uma coisa muito boa, porque rolou natural, foi orgânico, não foi aquela coisa que beleza, poderia rolar também, mas foi a equipe dela marcando com a minha equipe, que envolve marca, que envolve não sei o quê, e acaba acontecendo. Então é aquela coisa mais engessada, sabe? Mas não, foi uma DM minha pra ela, e no dia seguinte a gente já tava jogando, e por incrível que pareça, eu fazia e faço tanto sucesso nas lives, que ela teve a estreia dela no Facebook, e que já era algo chamativo para as pessoas. Pô, a Anitta fazendo live, eu quero assistir. E a nossa live foi o maior pico de audiência, tanto pra mim nessa época, quanto pra ela, maior até do que a estreia dela no Facebook, entendeu? Então foi algo que fluiu muito bem pros dois. E depois daquilo, a gente foi se conhecendo, ela veio pra São Paulo, pô, vou fazer uma resenha aqui em casa não, no apartamento e tal, cola aí, conheci ela, conheci grandes amigos também. E depois daquilo, cara, a gente criou uma amizade e você vê que ela tá envolvida no mundo de games até hoje, então você vê que qualquer pessoa que tem contato se apaixona e é difícil de sair. Então, ela criou até a skin dela dentro do próprio jogo. E falando em skin também, quem tem skin é o Alok, que eu também tive o prazer de ter uma amizade. Acho que a gente perdeu um pouco do contato com o Alok porque o Alok descabaçou, né? Começou a ter um monte de filho aí também, né? Mas tá certo, ele tem uma família linda lá com a Romana. Mas o que acontece bastante é que eu cito muito o Alok porque, cara, esse cara que eu conheci é extraordinário.
A gente se conheceu por conta do jogo também, jogamos junto e tal, e ele tava pra lançar a skin dele. E ele lançou a skin dele dentro do game, e isso é uma parada muito interessante, por quê? Isso é falando mais do lado Garena, desenvolvedora do jogo. Toda a parceria com influenciadores que eles criavam, seja o Alok, seja o Cristiano Ronaldo, que também já tem a skin dentro do jogo, eles faziam um personagem na onde as pessoas se sentiam a necessidade de ter aquele personagem. Então, para você jogar bem, tu tinha que ter aquele personagem. Então, tu tinha que gastar dinheiro dentro do jogo. Então, o personagem ele vinha muito roubado, muito bufado, assim, e depois, conforme dava certa parceria ali, já era muito consumido, eles nerfavam o personagem e virava só um personagem comum, assim como todos os outros, entendeu? Então essa parceria dava muito certo financeiramente, tanto para a desenvolvedora do jogo e para os criadores. E quando eu conheci o Alok, ele me contou uma história dele, na onde surgiu a curiosidade. Alok, perguntando aqui, até porque eu tinha um sonho de ter o meu personagem dentro do jogo. Eu não tô nem ligando pro que ele vai fazer, se ele vai dar narigada nos outros, o que ele vai fazer, mas tem que ter o meu ali, entendeu? E aí, ele virou pra mim e falou que toda a renda financeiramente que ele tinha dali dentro do jogo, ele mandava para as instituições lá de caridade que ele tem pro lado da África e tudo mais. Então, não somente por isso, mas por outras histórias que eu tive o prazer de sentar e conhecer ali e conversar, que eu sou fã desse cara. Mas, realmente, você vê o momento que eu furei a bolha, na onde eu tava com a Anitta, tava com a Alok, tava com essa rapaziada toda. E aí eu comecei a ir pra outros nichos também. Então, por exemplo, o pessoal da música quer se conectar comigo. Por exemplo, a gente hoje em dia tem parceria, o Fluxo Main Street. Main Street é uma das maiores, se não a maior, produtora de música de trap, entendeu? Então, tem o Orochi, tem Pose do Rodo, tem uma rapaziada gigantesca. E aí, quando eu vi que eu furei a bolha, foi bem nesse momento aí, sabe? Que eu comecei a me conectar com pessoas que eu nunca imaginei ter algum contato na vida. E também essa live do Nobru com a Anitta é muito divertida, assim, mesmo pra quem não curte games e tal, ela é muito interessante. Não só porque era espontâneo, mas porque ajuda a gente a entender muita coisa ali de interação e tal. Eu assisti algumas vezes já. Nobru, só um ponto aqui em relação à receita, né? E aí você explicou muito pra gente que a parte da monetização é vindo de plataformas, mas quais outras fontes existem aqui? O que tem hoje de projeto especial, patrocínio e outras possibilidades? As maiorias das receitas sobre essas monetizações, sim, elas vêm das plataformas. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu não era contratado, mas eu recebi a monetização em dólar ali do YouTube, que já dava para mim se manter legal. Depois vieram as plataformas chinesas, que a gente chamava plataforma chinesa, né? Então, eu vou dar exemplo de uma aqui que a maioria dos streamers trabalharam, que foi a Cube TV. Então, o que acontece? Essa plataforma, ela chega e ela te mostra uma tabela, na onde, conforme você vai pegando um pico de viewers, que são espectadores na live, você vai aumentando ali a sua receita também. Mas, fugindo um pouco dessa parada somente de plataforma, o que acontece? Isso é um ecossistema gigantesco, na onde envolve muitas coisas, muitas coisas. Então, por exemplo, chega uma marca na onde ela quer fazer alguma inserção dentro da sua live e tudo mais. Então, você não trabalha somente em prol daquela monetização em si. Acabam surgindo diversas oportunidades que você pode estar conseguindo ali monetizar tanto com marcas quanto com parceiros, fazer alguns projetos diferentes. E só que sobre essa parada de plataforma é muito engraçado porque, como eu disse, o YouTube ele não contratava streamers. Ele tinha criadores de conteúdos contratados, talvez para fazer vídeo e tudo mais, mas não tinha streamer. Eu fui o primeiro. Aqui na Twitch, por exemplo, que a gente conhece bastante também, eles eram bem difíceis de contratar, bem engessado, só que por conta dessas plataformas chinesas, talvez alguns streamers que não são contratados dessas plataformas acabavam saindo, entendeu? E foram na onde acabavam surgindo grandes contratos. Então, eu fechei o meu contrato também com a Twitch. É bom a gente também falar sobre o TikTok. Então, quando a gente fala sobre monetização, não são somente das plataformas de stream. Então, você vê que o meu trabalho de games era para ser impactado e impulsionado ali no TikTok também. Por quê? A gente tava comentando sobre TikTok o pessoal acha que é muito voltado só na dancinha ali, pá, entendeu? Mas o TikTok ele queria se comunicar de forma geral com todo mundo, seja ali na culinária, seja na dança, seja na música, seja ali também nos games, e foi algo que eu consegui fazer muito bem. Foi algo que eu consegui chegar, eu fui embaixador global ali de games do TikTok, então durante um ano, cara, o tanto de views que a gente conseguiu gerar ali somente com games foi algo extraordinário. E então, hoje em dia, se você for pesquisar a hashtag Nobru no TikTok, tem mais de bilhões de visualizações em cima da hashtag Nobru.
Então, são dados assim que é bizarro. Pô, eu tenho milhões de seguidores. Aí saiu uma notícia recentemente que eu sou o criador de conteúdo, o influenciador de São Paulo mais famoso. E tem algumas pessoas gigantescas atrás, né? Que a gente sabe que é a Jade Picon, é a GK, Camila Loures, a Luara, que é uma garotinha nova também, super talentosa. Então você vê que a monetização em si, ela se engloba no seu trabalho em todo, como assim, não se prende somente na plataforma. Você tem diversas formas de você criar conteúdo, de você monetizar, e eu acho que um exemplo muito grande disso, e que eu sou super fã também, é a Virgínia, que já esteve aqui, né? Acho que ela deixou muito bem claro isso, que a forma que ela consegue fazer dinheiro é sacanagem. Você olha para o mercado internacional, você tem planos para fora do Brasil, você tem planos de, sei lá, fazer cinema, é, como que você olha essas outras oportunidades que estão aí, que eu tenho quase certeza que você deve já ter sido convidado para algumas delas. Ah, com certeza eu tenho esse olhar internacional, até por conta de uma premiação que eu ganhei recentemente, que foi no Sports Awards como personalidade do ano. A última pessoa que tinha ganhado isso foi o Coldzera, acho que no auge da carreira dele ali no CSGO. Até foi o Michael Phelps que entregou essa premiação na mão dele. E uma coisa que eu fiquei muito chateado foi que eu não consegui viajar para receber a minha premiação, então eu não tinha o visto ainda nem nada. Então eu acabei tendo que mandar um videozinho agradecendo. E algo que me incomodou bastante por ser uma premiação internacional foi eu não conseguir me expressar com as pessoas, entendeu? Então, tipo, eu respondi ali o português bem claro, e aí a tradução tava ali embaixo, mas isso me despertou, cara, eu tenho que expandir, tenho que aprender outras coisas, novos ares, conhecer muita coisa, entendeu? Então, esse ano, por exemplo, vai ser na onde eu vou passar um tempinho na gringa também, já dando um spoiler aí pra vocês. E é isso, com certeza a gente tem esses olhares lá pra fora, até porque também temos a sã consciência que tem alguns projetos que não são possíveis fazer aqui, que talvez a gente tenha algumas oportunidades lá fora e se posicionar cada vez mais, né? Então, por exemplo, eu ganhei como personalidade do ano em 2021 e aí a que veio agora em 2022 também. Eu tava lá presente agora, consegui, com certeza, pai, mas é melhor ficar em casa, né? Porque eu fui e não ganhei. Se eu ficar em casa eu ganho, então tá suave. Então fui lá pra Vegas também, assisti o pessoal lá, meu, foi extraordinário. Realmente é uma premiação que o pessoal considera o Oscar dos games, entendeu? Então eu ter ganhado um Oscar, assim, pra mim foi E bizarro. você pensa em se arriscar também nas artes, no teatro, no cinema, como ator, como fazendo participação especial? Já teve convite para fazer isso? Eu já tive uma conversa bem quente com o pessoal da Netflix. Eles se interessaram bastante na minha carreira, nessa evolução como se. Então, tipo, eles queriam construir toda essa história, essa narrativa, aquela comunidade, moleque de comunidade, futebol envolvendo depois a área de games e tudo mais. Então, novamente, como a gente citou a Anitta, ela tem o documentário, a série dela, e seria algo bem parecido. Bem parecido por quê? Porque, cara, tu olha o documentário da Anitta, é algo que ela tá num videoclipe dela, por mais que tenha 100 pessoas trabalhando, você vê que é ela que tá aqui, ó, coordenando, falando e tal. E eu tenho muito essa personalidade forte também. Como eu disse, vocês viraram pra mim e perguntou, pô, como é que você consegue arrumar tempo pra ficar pensando em tudo, ajudar nos projetos e tal? É o que eu gosto. Eu tenho essa personalidade de dar pitaco ali, eu quero dessa forma, tem que fazer desse jeito e tal. Então é algo que eu realmente gosto de fazer parte. E aí chega a ser engraçado, né? Porque a gente faz diversos anúncios também, que saem como um videoclipe também. E é na onde eu sempre tô metendo as caras ali e querendo sempre interagir. Então, assim, se surgir oportunidades, com certeza, filme, série, tem a Netflix também, que a gente teve essa abertura aí de fazer um documentário meu. Infelizmente a gente não teve o andamento, mas quem sabe futuramente aí a gente acaba fazendo algum trabalho junto. A gente Que, tá se aliás, já enca- teve, né? Já teve. Ó, Tipo, acho que não somente sobre o documentário, mas aí se encaixa novamente na parte que a gente fala do financeiro, né? Que não é só em live, com monetização de live. Então, por exemplo, eu já fiz trabalho tanto para Netflix quanto para Amazon Prime lá, vídeo, é o Prime Video, né? O Prime Video também, que é da Amazon, que o pessoal acompanha. Então, por exemplo, uma parada legal, porque a Netflix eu acabei divulgando um
filme lá deles, que era bem parecido com o mapa do Free Fire, tinha ilha, tinha não sei o quê, e era um resgate, então foi bem maneiro. Só que o do Prime Video foi muito interessante, por quê? Porque foi dentro do GTA, e dentro do GTA a gente consegue modificar tudo, entendeu? Então, era uma série na onde o pessoal meio que tomava algumas cápsulas e ganhava alguns superpoderes, e a gente conseguiu fazer idêntico, entendeu? Então, a gente conseguiu montar os caminhões, que meio que eram furtados, e aí a gente carregava algumas caixas na mão, e quando abria essa caixa, vinha essas cápsulas, e conforme a gente ia usando a cápsula, ela dava alguns superpoderes pra gente fazer dentro da cidade. Então a gente com certeza conseguiu tirar a série e colocar no nosso metaverso ali do GTA. Então você vê que existem diversas formas da gente estar monetizando até desse jeito. Bom, a gente está se caminhando para o final e eu queria te fazer acho que a última pergunta da minha parte, que é, você deu o perfume para sua mãe nos seus primeiros R$ 500, você investiu no seu set quando você começou a ver que a monetização estava sendo relevante na tua vida financeira. O que você ainda não tem e você quer ter, que é que você está mirando ali? Isso aí perguntam bastante. Quais são os meus próximos objetivos, até porque eu sou uma pessoa que eu venho estipulando metas atrás de metas. Então, né, eu atingir uma meta, vou ficar sossegado aqui, vou ficar na minha zona de conforto. Não, eu acabo indo atrás de outros objetivos. Eu tô focando bastante na minha carreira, do meu lado empreendedor agora. Então, como eu falei, eu pesava bastante o lado competitivo, profissional e o criador de conteúdo. Então, já que eu deixei o competitivo um pouco de lado agora, mas também ganhei tudo, né? Tá bom, né? Tem que dar oportunidade pra rapaziada aí também ganhar um pouquinho, né? Aí eu deixei pesar o meu lado empreendedor. Então é algo que eu tô bem focado. Então, pô, cara, se os meus próximos objetivos, quais são? Eu creio que é bem pro meu lado de empresa, negócios. Então, por exemplo, se eu falar que a gente não tem diversas empresas, eu tô mentindo. Então, como já foi citado aqui, tem Fluxo, tem Creel. Tem uma produtora que recentemente a gente criou também, que foi a Quest. Então, é uma produtora de vídeo. A gente tem uma agência de seleção de criadores de conteúdo. A gente tem o Fluxo, que é uma empresa que hoje em dia vale milhões de reais, que se posiciona muito bem no mercado de esportes e de games. E, cara, o que a gente mais tem é negócio. Então, por exemplo, a gente está inaugurando agora, nesse início de 2023, também o Instituto Fluxo. O Instituto Fluxo, ele é muito, muito importante, porque a gente acaba falando sobre o quão importante as pessoas terem a mentoria de Nobru e Serol e a nossa ajuda, entendeu? Então, não é só montar uma lan house, entendeu? Não é só ter uns computadores ali e tudo mais, e o pessoal chegar, jogar e se divertir. A gente conseguir abrir os olhares e falar, ó, vocês conseguem trabalhar com isso, vocês conseguem se profissionalizar com isso, e até se vocês não quiserem seguir o ramo de games e esporte, a gente tem um instituto aqui para oferecer toda a estrutura para vocês para o mercado de trabalho, entendeu? Então, por exemplo, quando eu comecei no cenário de games, eu não tinha a verba financeiramente para eu estar cursando aquela análise de desenvolvimento de sistema que eu queria fazer. O meu curso de programação era um cursinho grátis ali na internet, entendeu? Então a gente quer oferecer de uma forma gratuitamente para todas essas pessoas, crianças, independente de qualquer idade. Acho que games, o cenário, o mercado de trabalho é para todo mundo. Mas oferecer gratuitamente essa forma. Então, o Instituto Fluxo é um projeto assim que vai surpreender muita gente. E aguarde o Nobru fluente em inglês, eu não quero nem ver. Aí. Está sendo recebido pelo Biden. A gente quer que você... A gente tem a edição que você saiu, Commander 30, e a gente